Olá, pessoal. Boa noite a todos, a todas. Começando uma live aqui, né, do Trabalho de Preto agora, né, do mês de junho, abrindo esse mês de junho com uma live bastante interessante, né? Eu particularmente, né, gosto muito de conversar com quem empreende, né, justamente nesse segmento, né, que a nossa convidada de hoje está, porque tenho estado também muito envolvida, né, nesse segmento e entendendo um pouco desse mercado, entendendo os desafios, entendendo a forma com a qual a gente precisa, né, lidar com esses desafios e com esses obstáculos, né? Bom, hoje a gente vai conversar aqui com a Gisele Santos. Ela já chegou aqui. E aí eu vou pedir, pessoal, para a gente ir jogando aviãozinhos, tá? É interessante a gente começar a enxergar esse mercado, né, pensando na nossa inserção, né, revendo e entendendo, né, a nossa forma de consumir, né, o que a gente pode fazer para fortalecer os nossos, né, nesse mercado. Então, eu vou chamar a Gisele aqui para a gente conversar e aí vocês vão colocando aqui nos comentários, tá? Vão colocando nos comentários perguntas, enfim, comentários em geral para gente ir abordando aqui ao longo da nossa live de hoje, tá bom? Gisele, eu já vou te chamar então aqui para a gente conversar, para a gente começar o nosso bate-papo. Só um instantinho. Olá, Oi, tudo bem? Thalita, tudo Boa bom? noite, Gisele. Tudo bem? E você, como é que você tá? Tudo bom, graças a Deus. Legal. Bom, hoje, pessoal, vou conduzir aqui esse bate-papo com a Gisele, e aí fiquem à vontade, tá? Para vocês mandarem perguntas, enfim, fazerem as suas colocações aqui, tá? E aí, Gisele, queria começar, né, agradecendo, né, a você por bater esse papo com a gente. Eu acho que quando a gente está passando, né, para as pessoas a nossa vivência, né, os obstáculos e os desafios que a gente tem, eu acho que fica muito mais interessante, né? Aham. E muito mais e a gente traz, né, para as pessoas um olhar de quem está enfrentando os desafios do dia a dia, né? E isso é Exato. muito importante para aquelas pessoas que talvez estejam aí tentando empreender ou pensando em empreender, né? Pensando nos Uhum. seus inscritos, né? E encorajando essas pessoas, né? Mas encorajando de uma forma também responsável, né? Sim, Explicando quais são esses caminhos, né? E como é que a gente pode fazer para superar esses desafios. sim, é verdade. Bom, eu queria pedir, começar, né? Por favor, se apresentar para a gente começar o nosso bate-papo. Sim, meu nome é Gisele Santos, né? Como você falou, eu sou mãe, sou avó, sou esposa. Avó porque eu engravidei muito cedo, né? Tive uma filha com 16 anos e quando ela chegou aos 21, ela engravidou e eu também estava grávida, né, da minha segunda filha. Então acabamos que ficamos grávidas juntas. Então, esse livro que eu estou lançando agora, falando sobre a síndrome da fraude, né, que é o pare, você não é uma fraude, veio também dessa situação que eu passei, né, que eu vivenciei. E eu também sou gestora de RH e sou engenheira de produção. Sou coach e instrutora de cursos também e dou mentorias, né? E agora aqui trilhando por esse caminho de escritora e trazendo agora, né, para o mundo a minha primeira obra, né? Esse livro. E vou te dizer que não foi fácil não, sabe, Thalita? Não foi fácil não. A gente quando quer empreender, principalmente agora nesse ramo de literatura, né? Trazer um livro é muito difícil, porque a maioria das editoras, principalmente as editoras grandes, elas não veem a gente, principalmente por sermos negros, não veem a gente com tanto diferencial para poder ser lançado numa grande editora. Então eu tive muita dificuldade com isso. Mandei essa Uhum. obra para duas editoras e fui recusada, né?
e tentei assim buscar, porque era um sonho, né, trazer esse meu livro para o mercado. Então eu busquei cada vez mais uma maneira de poder fazer isso. E aí entrando na questão da autopublicação, né, que é o que nos sobra, a gente, Sim. a gente acaba buscando meios para a gente colocar de maneira independente o nosso livro no mercado. E aí eu consegui trazer para uma aceleradora de novos escritores, que se chama WeClap, não sei se você conhece, é uma aceleradora de novos escritores, e aí consegui trazer o meu livro para o mercado. Mas nos 45 do segundo tempo apareceu uma nova editora, né, que quis me publicar, conheceu a obra por um nosso amigo, é até amigo do Trabalho de Preto, o Bruno Black. Bruno Black me indicou uma nova uma nova editora que eu fui lá, apresentei o trabalho e eles aceitaram. Então, assim, eu fiquei muito feliz e agora eu sou publicada pela editora Machado. Mas não é mole, não, seguir esse caminho. Trilhar esse caminho é muito tortuoso, sabia? É muito complicado, é muito complexo. Sim, Entendeu? eu imagino. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou dar um passo atrás, Uhum. né, porque esse talvez esse, né, não deve ter sido o primeiro desafio, né, que você enfrenta, né? Uhum. Então eu vou perguntar um pouquinho da sua trajetória, né, Uhum. principalmente começando aí pela sua trajetória acadêmica, né? Você é engenheira de produção, né, Uhum. formação. Então, fala um pouquinho do que foi esse desafio de ser uma mulher negra cursando engenharia e depois uma mulher negra engenheira, né? Como é que foi isso? Bem, tudo começou, né, quando eu me formei lá atrás em gestão de recursos humanos, trabalhei numa grande empresa como supervisora de call center, de atendimento, e saindo de lá, eu fiquei desempregada durante um tempo e acabei sendo chamada para uma grande empresa do ramo do entretenimento. E aí foi a Globo, que eu trabalhei durante 12 anos. E aí, entrando nessa empresa, eu trabalhei como auxiliar administrativa, depois fui para assistente administrativa, e aí apareceu a oportunidade de fazer uma faculdade de engenharia de produção, que foi uma bolsa de estudos que eles me deram lá naquela empresa. E aí eu aproveitei aquela oportunidade. E no livro eu falo muito sobre quando a gente duvida ou a gente acredita na nossa capacidade, né, para a gente poder trilhar novos caminhos. Eu, no início, antes de aceitar essa bolsa, eu duvidei muito se eu tinha capacidade, como mulher negra, mulher de comunidade, de trilhar e seguir uma carreira de engenharia. E muitas pessoas falaram para mim que eu não ia conseguir por isso, por ser assim, por ter dificuldades por sair de uma área de gestão de recursos humanos, que a gente vê pessoas para ir para uma área de exatas. Muitos falaram que eu talvez não conseguiria sair do lugar e ser uma engenheira de produção. E aí chegou um momento que eu tinha que acreditar em mim. Tinha que acreditar no meu potencial, tinha que acreditar que eu conseguiria e fui trilhando, né, aquela faculdade durante 5 anos. Mas eu confesso para você, foi muito difícil e complexo para mim. Porque não só do lado de fora, dentro da faculdade tinham aqueles olhares tortos, né? Aqueles olhares preconceituosos. Quando você pedia uma ajuda, aí a pessoa já virava meio assim, mas o outro pedia, a pessoa ajudava. Então tinha esse meio apagamento, né, que a gente sofre durante a nossa trajetória. E no livro eu falo muito sobre isso, sobre essa minha dificuldade e muitas vezes por ser negra, para poder conseguir sair do outro lado e conseguir chegar nas minhas metas e objetivos. Então aí eu consegui, no final das contas, né, buscando às vezes desistir da faculdade. Tentei cancelar 2 vezes a faculdade, uma por reprovação e a outra porque eu já estava muito descrente. Mas aí, no final das contas, meu marido me deu muita força para eu poder continuar. E aí eu continuei e consegui terminar a faculdade de engenharia de produção. E aí continuei trabalhando na empresa, né, como analista de planejamento. E agora, no mês de abril, eu fiz uma transição de carreira que foi uma volta de 360, saindo totalmente dessa área de engenharia
para vir para a área de palestras, de literatura, de cursos e treinamentos. Então, agora eu fiz uma virada de chave com a chegada desse livro também, entendeu? Ah, que interessante. Então, na verdade, né, quando você levanta essas questões, né, de síndrome da impostora, de fraude, né, na verdade você está trazendo muito também da sua vivência, né, do que você Isso. vivenciou, né, para Uhum, você poder trazer isso para as pessoas, né. Eu acho isso tão interessante uhum, porque eu tenho 41 anos. Quando eu uhum. estava na graduação, não se falava disso, né? Então, quantas meninas, né, na nossa época se achavam uma fraude ou deixavam oportunidades passarem, né? Sim, Por achar que não tinham condições de assumir um desafio ou de uma nova responsabilidade. Quantas duvidaram, né, de si próprias, né? sim, sim. E, enfim, até que agora a gente fale, né, Uhum. abertamente sobre isso e principalmente que a gente fale, né, para meninas negras, né, para mulheres negras, né, para jovens negros, né? E esse sentimento que elas talvez estejam sentindo, isso não é uma coisa específica, isolada com ela. Ela não tem. Isso é algo que a gente precisa enfrentar, né? A gente precisa entender e aprender a lidar. E aí, quando você Exatamente. traz o seu exemplo, né, de uma profissional que se desenvolveu, que trabalhou em grandes empresas, né, Uhum. que foi gestora, né, que chefiou, então isso é muito importante, né? Porque é o espelho, né? Que hoje as nossas crianças, né, adolescentes e jovens vão ter, né? E, obviamente, para nós também, né? Quando a gente olha Uhum. para o lado e enxerga e vê uma outra pessoa e fala, olha, tá vendo? Essa pessoa também sentiu, né? E passou, né? Pelas mesmas coisas que talvez eu tenha passado, passou um pouco mais, um pouco menos, mas assim, eu tô me vendo, né? Tô vendo um pouco da minha história ali. Eu acho que isso fortalece muito, né? Exatamente. E o que mais acontece, sabe, Thalita, é que principalmente nós, mulheres negras, a gente não consegue atingir a nossa performance, além do racismo estrutural que está aí bem latente, a gente ainda tem a questão dos pensamentos negativos por tudo que está acontecendo, que a gente vê que a gente não consegue furar as barreiras, que a gente não consegue prosseguir. Aí a gente já começa a pensar: ah, eu não vou conseguir passar nesse processo seletivo. Ah, eu não vou conseguir, eu não tenho perfil para fazer tal coisa. Ah, mas a sociedade está dizendo que eu tenho que ser dessa forma, mas eu não consigo ser dessa forma, eu consigo só ser de outra. Então, e fica esses pensamentos negativos, e que gera a síndrome da fraude, entendeu? Que aí é quando você começa a discordar da sua capacidade, você não consegue assimilar os seus méritos, né? Já tanta gente já dizendo pra gente às vezes intrinsecamente que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir chegar lá, e tanto apagamento que a gente sofre hoje no mercado, né, tentando participar de alguns meios sociais que não nos é permitido, e a gente acaba se fechando dentro de nós mesmos. E essa síndrome da fraude fica gritante, porque aí demonstra que você realmente sofre essa falsa sensação de capacidade, entendeu? Tem uma outra coisa também, né, que você está falando, que teve gente que duvidou que eu ia conseguir e tudo mais. Uhum, Às vezes, né, tem gente que não verbaliza isso, uhum, né? Mas a própria forma como reage às nossas conquistas, ao nosso empenho, à dedicação para alguma coisa, uhum. a gente já percebe que não tem que assim que a gente está aquela pessoa está colocando em xeque a nossa capacidade, Sim. né? Quando a gente precisa, na verdade, não que precise, né? Mas aquele momento em que as pessoas, né, deveriam oferecer alguma palavra de motivação, né? Mas que você muitas vezes se vê sozinha, né? Uhum. Ou você comenta alguma coisa que você está batalhando, ou alguma conquista sua, né? E você, né, sente aquela, né? Que legal, tipo aquele, que legal, tipo, não vai dar em É. nada, não vai, né? Então a pessoa ela nem verbaliza isso, mas você sente que as pessoas estão duvidando, né, Uhum. da tua capacidade, né? E é o que você falou, né? Como Uhum. aconteceu com você, né? Você tem que acreditar muito em si próprio, né? E É. principalmente, né, Gisele, quando a gente não tem
alguém em quem se inspirar, né? Se espelhar, né? Porque, infelizmente, nem sempre na nossa família a gente vai ter, ou alguém próximo, né? Um vizinho, né? A gente não tem pessoas próximas, né? Você, ao longo da tua carreira, né? Como é que foi essa questão? Você tinha alguém para você, alguém próximo para você se inspirar, para você buscar algum conselho? Tinha alguma mulher negra, algum homem negro? Ou você, enfim, foi abrindo caminho, foi lá no mato, pegou o facão e foi abrindo caminho? Como é que foi? Foi mais ou menos assim. Quando eu engravidei, aos 16 anos, que eu morava na casa da minha mãe, muitas pessoas e alguns vizinhos falaram que eu não ia ser ninguém na vida, porque eu tinha engravidado aos 16 anos. O livro começa a partir desse conceito, que eu não ia ser ninguém, que eu ia me encher de filhos e eu ia viver o resto da vida na casa da minha mãe. E aí eu saí aos 18 anos com isso na cabeça. E parecia que eu queria mostrar ao mundo que eu seria diferente. Que eu teria que correr atrás para sustentar minha filha, que eu teria que correr atrás para poder trazer o alimento, né? Morei de favor na casa das pessoas e eu fui trilhando a minha vida a partir disso. E fui me deparando com diversas pessoas falando que eu não era que eu era incompetente, que eu não era tão inteligente como as pessoas que ficavam ao meu redor, que eu deveria fazer em dobro, né? Então assim, eu vinha me deparando sempre com isso. E isso me fez muito, muito, muito mal durante muitos anos. E eu tive que trazer à tona a minha força interior para poder sair disso. Eu lembro que um momento da minha vida eu escrevi uma carta para mim mesma quando eu estava sozinha, não tinha ninguém, tinha me separado do meu marido e estava no fundo do poço. Eu escrevi uma carta para mim mesma, que é uma carta que eu trago hoje no livro, falando que se chama Meu Eu Espelho, que hoje eu entendo que é uma carta de ressignificação. Porque de tudo que a gente passa, de todos os bloqueios que a gente tem, de todos os traumas que a gente constrói ao longo da vida, ele acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento, né? E a gente acaba não conseguindo ir para frente, ultrapassar as barreiras que a gente precisa. Então, assim, essa carta hoje funciona como ressignificação. E eu acabei percebendo que eu não tinha escrito essa carta para mim, que eu tinha escrito para o mundo. E hoje eu trago no meu livro. E como foi difícil para eu poder desenvolver isso e me curar através de algumas palavras, né? Que é o que eu falo, do pensamento positivo que a gente precisa ter. E eu vou te dizer que hoje em dia, essa síndrome da fraude, numa pesquisa que foi feita, mais de 70 pessoas, principalmente pessoas bem-sucedidas, sofrem disso. Imagine a gente que está aqui, ó, cavando buraco, né, para a gente tentar submergir, para a gente poder ter o nosso negócio, ter o nosso trabalho e passar por todo esse racismo estrutural. A gente não é bem sucedido agora, né? E a gente está buscando o sucesso, a gente está tentando chegar lá. Mas imagine, 70% das pessoas sofrem isso quando se é bem sucedido. E a gente? E a gente está dentro da onde? Né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa parar, a gente precisa pensar, a gente precisa buscar o autoconhecimento, né? E a gente acaba se deixando levar por essas questões raciais que acontecem todos os dias, que fazem a gente lembrar do que a gente já passou lá atrás com os nossos ancestrais, né? E acabam levando muitas vezes pessoas para o fundo do poço porque elas acreditam que não vai ter chance mesmo, não vai ter portas abertas. Imagina trabalhar isso na nossa cabeça. É muito, muito difícil, né? É muito complicado, né? É muito complicado, principalmente porque naqueles momentos-chave onde a gente precisa estar fortalecida, né? Infelizmente, às vezes vem esses gatilhos, né? Uhum. Então, é preciso muita força mental, né? A gente tem que estar mentalmente muito forte para seguir em frente, né? Para não virar aquela profecia autorrealizável, né? É. Como você que ouviu a tua vida inteira, você não vai chegar a lugar nenhum, você, né? E ainda assim você foi lá e não é isso, eu não vou ser assim, eu não quero isso para minha vida. É. E ficar repetindo aquilo para si própria e batalhando para poder alcançar as coisas, né? Isso. Então, assim, mas, Gisele, isso também é muito desgastante, né? Esse lance da gente ter que ficar
né? Aí às vezes eu lembro daquela música do Renato Russo, né? Que o que a gente mais quer, o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Né? Então, Exatamente. como a gente não é validado né, em lugar nenhum que a gente esteja, na academia, né, profissionalmente, tudo mais, a gente, a cada ambiente novo, a cada lugar onde tem pessoas novas, como a gente não é validado de forma alguma, aí a gente tem que ficar provando quem a gente é, o que a gente sabe, o que a gente faz. Só que assim, isso, e a gente faz isso desde muito cedo, né? Isso. Então, isso é muito desgastante, né? Uhum. Como é que você lida com isso, né? Você que teve que lidar com isso, então, muito cedo, né? Com a chegada da tua filha. Né? Na verdade, assim, eu já desconstruí essa questão de ter que ficar provando para todo mundo que eu sou capaz, porque lá atrás, quando eu saí da casa da minha mãe, eu fui exatamente com esse sentimento. Eu quero mostrar ao mundo que eu posso, que eu consigo fazer e tudo mais. Mas eu já vim durante anos, principalmente mostrando para as minhas filhas que a gente não precisa provar para o mundo que é capaz. Na verdade, a gente precisa trazer isso para nós mesmos. E eu falei esses últimos dias, né, que eu li lá, saiu uma matéria exclusiva do livro, falando, contando sobre as minhas histórias e tudo mais. E a Ana Carolina, a Ana Cardoso, que escreveu, falou uma coisa assim importantíssima. Quando se pergunta para as pessoas quem são as pessoas mais importantes na sua vida, aí você fala: meu filho, é meu marido, é meu cachorro, meu vizinho, meu amigo. Não, a pessoa mais importante na sua vida tem que ser você em primeiro lugar. Né? Então, assim, a gente não precisa provar para os outros que a gente tem capacidade. Na verdade, a gente precisa provar para nós mesmos que a gente é capaz, que a gente consegue, que a gente vai conseguir chegar lá, que a gente vai conseguir desenvolver um novo negócio, que a gente vai sair daquela situação de um desespero que está atingindo, que é uma situação real, que todo mundo está passando. Entendeu? E a síndrome da fraude, como eu coloco no meu livro, eu falo exatamente nisso. Que as pessoas cada vez estão se sentindo mais falsas, mais relapsas, mais apáticas, talvez usurpadoras, descrentes e enganadoras. Porque elas sofrem isso no cotidiano. Imagina você quando você tem um projeto para colocar, para ir à frente, né, no seu negócio, que aquele projeto pode te trazer uma mina de ouro, mas você se sente relapsa e apática, porque você já acha que já está indiferente para aquilo, porque você não se acha capaz de levar à frente. Não tem como ser diferente. Tudo que a gente vê no mercado é mais desempregos, muita gente botando muita coisa de tudo, muitas coisas nas redes sociais. E aonde eu entro naquele momento, né? Empresas como a Nubank que não contrata pessoas negras, não é assim? A Feira Flip, que é a feira internacional que até uns anos atrás não trazia obra de pessoas negras, só passou a trazer a partir do ano de 2017, mesmo assim com muito questionamento dos próprios autores negros, né? E hoje em dia, se você parar para ver, falando um pouquinho de literatura, de mercado literário, só 93% hoje do mercado são de pessoas brancas, 7% apenas de autores negros. Entendeu? E aí você se depara com isso no mercado, não tem como você ficar descrente, né? Numa síndrome da fraude aí, achando que não vai dar certo. Né? Aí a pessoa não se arrisca, a pessoa não escreve um livro, a pessoa não coloca um negócio para rodar, a pessoa não tenta, entendeu? Mas aí a gente tem que parar para pensar que tudo está dentro da gente, o nosso autoconhecimento, onde eu quero chegar. Independente do que o outro está fazendo, eu tenho que buscar fazer com as minhas histórias, com o meu conhecimento, com o meu porquê. Entendeu? Exatamente. Hoje, hoje eu vi uma pessoa que postou numa rede social falando assim: eu tô no mercado de livros já faz 3 meses, só vendi 8 livros até agora. Por que será que isso está acontecendo? E ele é uma pessoa negra. Entendeu? E aí o que eu tentei levar para ele? É para ele poder dizer qual é o porquê que ele é escritor e o que ele está levando para as pessoas de conhecimento. Entendeu? Porque as pessoas, a gente sabe que muitas pessoas não querem comprar livros. As pessoas normalmente querem comprar o porquê você escreveu um livro. Querem comprar a sua história. Entendeu?
Então, a gente precisa acreditar em nós, acreditar na nossa história e o que, que a gente pode agregar na vida do outro para trazer desenvolvimento, para trazer crescimento para essa outra pessoa. É assim que eu tento buscar e levar o meu conhecimento, né? Uhum. É dessa Legal. forma. Vamos continuar falando então um pouquinho mais agora sobre o mercado editorial, né, que foi agora a sua mais recente experiência, digamos assim, no sentido de você tentar entender esse mercado, né? Então, eu trabalho, né, lá no Clubinho Preto, né? Eu trabalho com literatura infantil, né? E a gente busca sempre, né, autores negros, né? Autores e ilustradores negros, né? E sempre que possível também autores, né, autoras, ilustradores, ilustradoras, de preferência, então, que seja uma editora também de propriedade de pessoas negras, né? Uhum. A gente sabe que isso é um desafio no nosso país, né? Mas, assim, quando você começou a entender como é que era esse mercado, né? Como você disse, né? E você teve, né, que lançar a mão aí de uma produção independente, né? Como é que foi isso para você? Quando você começou a analisar esse mercado, a tentar entender esse mercado e pensar nas possibilidades para que você tivesse o seu livro publicado? Na verdade, as possibilidades que só concluo o seguinte: hoje em dia ninguém vive só de livro, entendeu? Você tem que pensar em escrever um livro, lançar um livro, mas não pense que você vai viver só de livro. O que eu me deparei é que a gente tem que buscar outras coisas, tem que buscar outros negócios para a gente poder complementar, né, esse empreendimento que a gente está montando. E é o que eu falei no início, é a abertura que a gente não tem, a gente não consegue penetrar, principalmente nas feiras, né? Como eu falei anteriormente sobre a Feira Flip, né? Que só foi aumentar um número de autores negros a partir de 2017, que até então não tinha autores negros, escritoras negras. E hoje a gente só tem uma fatia de 7% do mercado de autores e escritores negros. Então, assim, eu vejo que é realmente um desafio, não é fácil, é uma coisa muito difícil, mas se as pessoas têm um sonho, como eu tive esse sonho de lançar esse livro, né, que eu falei, não, se não tem uma editora para eu publicar, eu vou publicar de maneira independente. E aí eu fui lá, eu corri atrás da capa. Aqui, ó, não sei se você já viu o meu livrinho aqui, ó. Eu corri atrás de um diagramador, de alguém que fizesse o projeto editorial. Então, assim, eu contratei por fora, porque até então não tinha conseguido editora. Então, ele fez tudo, entendeu? E eu fui pagando por fora. E aí, quando eu cheguei na editora, o projeto já estava todo pronto. Então, assim, não teve tanto gasto como seria fazer o projeto inteiro pela editora, entendeu? Que muita parte eu fiz por fora e depois, quando cheguei lá, cheguei com o projeto pronto para eles apenas imprimirem, entendeu? Mas é isso que eu falo, a abertura que a gente não consegue. Muitas coisas a gente acaba fazendo e vai treinando e vai apostando e vai vendo, arriscando para uma hora dar certo, né? É isso. Sim, e parece, né, que para nós existem duas situações um pouco distintas, né? Que a primeira é se você é uma pessoa negra que já tem uma visibilidade, né? Aí talvez você consiga publicar num grande grupo editorial, numa grande editora, né? Agora, se você é uma pessoa negra que você ainda não alcançou uma grande visibilidade, aí é como você falou, né? Muito dificilmente você vai conseguir, né, ser recebida, né, pelas editoras grandes, né, para que eles avaliem o seu trabalho, né, e publiquem, né? Aham. A realidade, né, é essa, infelizmente. Por um lado, quando se parte para uma produção independente, né, como você bem estava exemplificando, existe também uma questão de autonomia, né? De você escolher, né, os profissionais que vão fazer ali, que vai ser o capista, que vai fazer a capa, que vai diagramar, que vai, enfim, que vai cuidar, né,
do livro, desse projeto, junto com você, né? Aham. Quando, agora, né, por um outro lado, né, quando é um autor ou uma autora, uma pessoa negra que já tem uma visibilidade e vai para um grande grupo editorial, né, nem sempre todas as decisões estão, né, infelizmente, nem sempre há uma autonomia, né? Isso. Então, falando agora exatamente assim sobre mercado, agora uma questão mais mercadológica mesmo, né? Uhum. Pensando em distribuição, venda, né? Marketing. Então, com um grande grupo editorial, ele vai te oferecer esse suporte, Sim. né? De publicar o seu material Uhum. e fazer, né? Não para todos os autores ou autoras, né? Aham. Mas, assim, um ou outro ali vai compor aquele grupo, aquele time ali seleto, né, de autores e autoras, que geralmente são todos brancos, ou, né, como diria, enfim, ou são todos brancos, ou são, né, a esmagadora maioria é. É. Mas Aham. ali vai pegar um ou outro autor ou autora negro e vai fazer, de fato, um investimento, né, naquele trabalho, para tornar aquele trabalho um trabalho que tem uma visibilidade, né, em termos de marketing, né, e de Uhum. distribuição, e vai fazer a distribuição pelo país inteiro. Isso. Então, é uma decisão complexa, né, Uhum. porque a gente quer, né, que a nossa voz seja amplificada, Isso. mas a partir do momento em que a gente também está nesses grandes grupos, né, a gente acaba perdendo um pouco o controle também do que acontece, né? Uhum. E quando se faz uma produção independente, não se tem esse suporte, né, de distribuição e vendas, né, Isso. por exemplo. Então, é mais um trabalho que o autor e a autora precisa, né, se debruçar em cima, buscar parceiros, né? Então, vai desenvolver toda essa parte e num grande grupo teria uma equipe para poder cuidar disso, né? Uhum. Como é que foi para você fazer o lançamento? Quer dizer, você já estava com o teu livro pronto e aí chegou a editora para poder conversar com você, né? Como é que você sente isso, né? Fazendo esse primeiro lançamento, né? Porque assim, né, a gente, né, já estou pensando aí que você vai ter um outro mais para frente, né? Aham. Mas quais são os prós e os contras para autores e autoras negros para partirem para uma produção independente ou para buscar, de repente, uma editora maior, né, um grupo editorial maior? O que você acha que tem que pesar aí na balança? Eu acho que assim, a produção independente, ela hoje já é muito buscada. Assim, muita gente já busca a produção independente exatamente por essa falta de acesso ao mercado às grandes editoras, né? Essa editora que eu consegui é uma editora pequena que está começando agora. Então, assim, por isso que foi fácil eu entrar junto com eles e eles darem a mão, mas eles ainda estão começando, ainda não tem Instagram, não tem Facebook, não tem divulgação ampla. Então, assim, eu ainda estou colocando meu livro debaixo do braço e estou fazendo toda a parte logística. Então, a pessoa compra comigo, eu pego, faço a dedicatória e eu envio para a pessoa, junto com taxa de correios. Eu vou no correio e posto. Eu ainda não estou em grandes sites, porque ainda está sendo muito recente. Então, assim, os prós e contras é até onde você está com disposição para você trabalhar aquele seu livro, porque o livro é um produto, é um empreendimento seu, né? Até então eu só tinha serviços de coach e instrutora de cursos e palestrante. Então agora eu tenho um livro que é um produto. Então você Uhum. precisa trabalhar toda a parte logística de marketing do seu produto. Então eu estou divulgando nas minhas redes sociais, eu estou divulgando no WhatsApp, eu estou divulgando no Facebook, eu estou divulgando em outras plataformas. Então, assim, os prós e contras LinkedIn. que você no LinkedIn, também estou lá no LinkedIn. Então a pessoa tem que estar disposta a correr atrás de vender aquele produto, né? E pensando no que você vai levar para o seu leitor sempre, né? O porquê você quer ser escritor e o que você quer, qual é o problema que você resolve na vida daquele leitor. Tendo isso muito bem definido, vai ser muito fácil você trilhar o caminho de ser o marqueteiro, de ser o empreendedor lá, o vendedor, né? A pessoa que vende, a pessoa que cobra, a pessoa que faz de tudo. Entendeu?
Agora a gente está buscando fazer um lançamento presencial lá na Secretaria Estadual de Cultura, na Biblioteca Parque. Foi um convite que eu recebi também. E aí eu tô negociando lá e eu tô levando a editora, que é uma editora pequena, para eles poderem caminhar junto comigo, né? Mas quando é uma editora grande, eles fazem tudo isso. Eles vão lá, eles resolvem e você só chega. Só que como é uma Exatamente. editora pequena, é meio que ainda tô parte como independente, porque eu tô caminhando junto. Mas para mim isso está sendo bastante legal. Eu tô vendo Uhum. muita coisa positiva, né? Muita coisa positiva. Aqui é um sonho que eu tô realizando, né? E a gente fica naquela questão assim, agora a gente está trabalhando pra gente, né? É o nosso produto, é um filho que nasceu, né? Agora você pode ficar, vira madrugada, trabalha sábado, feriado, domingo, que você está feliz, porque você está trabalhando no seu propósito. Eu acho que as pessoas precisam buscar mais isso. Trabalhar no seu propósito, trabalhar no seu objetivo, o que, que você quer fazer, o que, que brilha seus olhos, né? Esse livro está brilhando muito meus olhos, então estou muito feliz, muito feliz. Nossa, isso reflete em tudo na nossa vida, né? Reflete na nossa saúde, né? Uhum. Na nossa saúde física, nossa saúde mental, né? Emocional. Isso vai contagiando também quem está ao nosso redor, né? Quando a gente, Exatamente. de fato, consegue, né? Uhum. Trabalhar com algo que fala diretamente com o nosso propósito, né? Quando a gente transporta o nosso propósito Sim, pessoal para os nossos negócios, né? Isso é muito importante, né? isso aí. Bom, e aí quando tiver esse lançamento presencial, né, aí você divulga aqui para a gente no Trabalho de Preto, né, para a gente poder também saber quando é que vai ser, para poder chegar lá, Uhum. né, ter lá, porque isso é tão legal, né, Gisele, infelizmente com a pandemia, a gente não teve tanta oportunidade, né, de ter lançamentos, né, presenciais, né, Isso, é isso. aquele momento que a gente tem com o autor ou com a autora, recebe uma dedicatória, né, Uhum. daquele Dava um exemplar. abraço apertado, né? Tava ali junto com todo mundo, com a família. E assim, eu fiz muitos lançamentos online, né? Então, assim, o primeiro lançamento foi pela Universidade Estácio de Sá, e aí depois veio o lançamento mais em 2 páginas de repórteres e radialistas que me convidaram para lançar, e está sendo online, né? Espero que no futuro, né? Não sei daqui a quantos dias a vacina avançando mais um pouquinho, a gente consiga se abraçar, né? Mas se não, vai ser aquele abraço de cotovelo com 1 metro de distância para só olhar a pessoa ali, né? Não, vai Porque sim, não com tem certeza. jeito, não tem jeito. É isso aí. Exatamente. Aqui o Trabalho de Preto, né, a primeira edição que teve, né, foi um encontro presencial, né, e foi tão legal, né, Uhum, e também tinha um autor lá, né, que é o Renato Nogueira, né, uhum, enfim, buscando parcerias, né, com outras pessoas, então foi muito legal. E aí, quando isso for possível também, né, novamente, aí a gente agora também tem mais autores, né, e autores que vão estar conosco lá, né, para poder a gente poder compartilhar esse momento, né? isso. Esses lançamentos, né? O seu livro, por exemplo, né? Podendo ter uma edição, né? Um lançamento que seja presencial, é interessante que a gente vai, né, obviamente, né? Pelo livro, né? Pela autora, né? Mas assim, a galera que está lá também, né? Nossa, fica um clima tão bacana, tão interessante, tão legal, né? Uhum. Então, assim, estou aqui na torcida para esse lançamento lá na Biblioteca Parque sair, né? E a gente Se Deus poder quiser. falar junto, né? Pelo menos dar uma cotoveladinha, né? Cotovelada, né? E bater um papo de máscara, né? De máscara com Distante, toda a mas para a gente poder se segurança. ver, né? E Com isso é toda a isso é segurança. muito legal, isso é muito bacana. Isso aí, vai ser com toda a segurança, né? E assim, a gente fica ansiosíssimo, né? Porque eu sou escritora há mais de 10 anos. E eu só vim publicar uma obra que eu comecei a escrever, uma obra diferente há 1 ano e meio atrás. E esse livro está pronto desde fevereiro. E eu só estou conseguindo lançar agora, para você ver como é que são as coisas, né? Porque aí vai para o revisor ortográfico, aí depois vai para quem vai fazer a diagramação, a leitura crítica. Eu contratei leitura crítica para dizer se o livro estava bom ou se não estava, entendeu? Para depois chegar
ia aparecer uma editora, mas até então não tinha aparecido e eu estava com 20 livros em casa para poder distribuir. E aí o Bruno Black, que também apoia o trabalho de Preto, ele falou assim, Gisele, você não é muito ousada na vida não, né? Você pediu só 20 livros para poder distribuir, pede mais. E aí com essa editora eu pedi mais e aí tá saindo bem legal. Mas a gente precisa realmente ser mais ousado nos nossos sonhos, nos nossos planos, né? O que a gente quer da vida, onde a gente quer chegar, né? A gente precisa ousar cada vez mais. Eu tenho uma frase muito legal que eu deixo aqui, que eu falo assim: arrisque-se ou passe o resto da sua vida sem saber o quão longe você poderia ter ido. Se você não se arriscar, você não vai saber o quão longe você poderia ter ido. Então você precisa se arriscar. Entendeu? Então a gente precisa ter isso, principalmente que a gente é negro, né? E eu ouvi muito isso. E eu digo assim, pelo menos alguma coisa a pessoa que me falou tinha uma verdade. A gente precisa fazer em dobro, precisa fazer 3 vezes mais do que uma pessoa branca faz, porque a gente ainda tem certos bloqueios para penetrar em vários mercados. Então que a gente faça em dobro, que a gente faça 3 vezes mais, entendeu? Então é isso. Às vezes dorme, às vezes não dorme, às vezes fica de madrugada, trabalha domingo, trabalha sábado. E a gente vai correndo assim atrás dos nossos sonhos, entendeu? Pra gente conseguir chegar Exatamente. lá. Exatamente. E para a gente abrir um caminho, né, Gisele? Porque para os nossos filhos, netos, não terem que passar por isso. Né? Então, hoje a gente faz 2, 3 vezes mais, que é para amanhã ou depois eles não precisarem fazer 2, 3 vezes mais, né? Exatamente. E assim a gente vai construindo. Eu fico feliz, né, quando você diz que o Bruno Black, aqui do Trabalho de Preto, né, colou contigo, né, e falou, não, peraí, vamos, porque aqui no Trabalho de Preto realmente a gente faz conexões assim que são incríveis, né? Desde a primeira edição, assim, eu conheci várias pessoas que, enfim, já foram meus parceiros, meus fornecedores, já me indicaram para algumas coisas, já indiquei, né? E a gente vai se fortalecendo, né? Sim, Então é muito bonito isso, né? É muito bonito a gente. E agora, principalmente, que é virtual, né? Então a gente acaba conhecendo muita gente virtualmente, né? Irmãos e irmãs que vão dando apoio para a gente, vão dando força. E é isso, exatamente. fazendo a gente sonhar mais alto, né? Do que a gente está sonhando. Então, isso é muito legal, né? Isso é muito bacana aqui do grupo. Exatamente. É muito unido, sabe? Networking tem que acontecer a todo momento, que é assim que a gente consegue compartilhar conhecimento e mostrar o caminho das pedras, o que um está fazendo às vezes serve para o outro. É muito importante essa colaboração, né? Antigamente, quando se falava em colaboração, você pensava assim: ah, não, você vai roubar o meu cliente, não vou fazer colaboração com você, não. Não, minha audiência você não vai pegar. Não, hoje em dia a gente entende que colaboração é a gente participar conhecimento para sua audiência e você participar conhecimento para minha audiência. E os dois, assim, crescem juntos, né? É muito Exatamente. importante essa colaboração. Eu tô adorando. Exatamente. Isso é muito legal mesmo. Bom, Gisele, a gente já está chegando aqui aos minutos finais, então, da nossa live. E aí eu queria Uhum. pedir para você deixar, então, um recado para o pessoal aqui do Trabalho de Preto, para quem vai assistir essa live depois gravada. Então, o recado que eu falo é sobre o meu livro, né? O Pare, Você Não É Uma Fraude, que ele é um livro que ele traz bastante histórias inspiradoras, ele traz psicologia aplicada, ele fala sobre carreira profissional, sobre alta performance e demonstrando, né, que é dentro das minhas histórias, como é que foi uma mulher preta que engravidou aos 16 anos ter conseguido trilhar o caminho e conseguido chegar à alta performance no final e fazer uma transição de carreira, né? Que veio depois do livro, depois de 12 anos, né? Que lá eu já me coloco já nessa transição de carreira. Então, assim, eu falo de autoestima, né? Que o mercado muitas vezes tenta delimitar quem a gente tem que ser e que a gente não tem que seguir por esse caminho, que a gente tem que ser quem nós somos, da maneira que nós somos, né? E eu falo muito sobre isso quando eu falo de autoestima. E eu falo sobre o autoconhecimento, com a minha metodologia OPCE, que fala de foco, fala de planejamento, tomada de decisão, de metas, né?
fala sobre cheque de um plano completo e melhoria contínua. Então, assim, o livro está recheado de histórias e programa de desenvolvimento que eu recomendo para as pessoas. Eu sei que sou muito suspeita em recomendar meu próprio livro, mas já disseram que quem adquire meu livro vai ter sorte na vida, tá? Só estou dizendo isso para esse grupo. Quem adquire vai ter sorte na vida. Então, assim, eu recomendo. O livro já está sendo vendido na minha página, Gisele Santos DH, né? E quem quiser, dá um pulinho lá para conferir e me seguir também para ver os próximos passos desse livro, né? E eu estou trazendo muito conteúdo, e principalmente para quem está começando nesse ramo e quer ser escritor, eu dou ótimos conselhos para a pessoa também deslanchar, porque tem muita gente que está com o livro parado em casa. Então, é tirar o livro da gaveta, voltar a escrever e colocar ele para o mercado. Não importa se tem muita gente falando do assunto, não importa se já tem muita gente, o mercado está saturado, o mercado não está saturado, sabe por quê? Porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu porquê, cada um canta a sua música. As pessoas podem estar atrás da sua música e da sua história também. Então, bota a sua história para rodar, que tem muita gente sedenta de conhecimento. Então, vamos lá, bora fazer girar esse trabalho de preto aí que vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. E é isso. Ah, legal. Legal, Gisele, muito obrigada, tá, pela sua live. Eu acho que ela foi, assim, incrível, né? Uhum. E, cara, essa junção, né, de gestora de RH com engenheira, realmente só poderia, né, e mulher preta, mãe, Mulher preta. só poderia nascer um livro desse, né? Um livro que inspira a gente, que fala, ó, vai e tem, ó, vamos embora aqui num passo a passo, aqui na melhoria contínua, faz, né, executa que vai dar certo e vamos em frente, né? É Então, isso aí. acho que pelo que você tá falando aqui do seu livro, eu Uhum. acho que ele é bem isso mesmo, é bem o que a gente precisa, né? Daquela Uhum. inspiração, mas é aquela inspiração que não fica lá no mundo das ideias, não, que chama para real e ó, vamos embora e tira isso aí do papel e vamos seguir em frente, né? Exatamente, ó, meu marido tá dizendo, ó, ela teve um homem preto de disposição com muito amor, ó, meu marido maravilhoso, realmente ele estava do meu lado. Eu conto do livro, me conheceu com 14 anos e até hoje está aí do meu lado com as nossas filhas, nossa netinha. Ele, às vezes, quando eu tava assim, ele pegava, me erguia. É sempre bom a gente também ter alguém do nosso lado dando força, incentivando, né? Foi muito importante, né? Com Gratidão, meu certeza. maridão aí, ó. Poxa, nossa, a gente sabe como é importante, né? Então, pô, Fábio Gomes, Fábio, um abraço aí para você. Realmente, assim, nós mulheres, né, mulheres negras, a gente já enfrenta tanta coisa, né? E quando a gente tem um homem parceiro ali do nosso lado, que só Exatamente. levanta a gente, impulsiona, fala, não, eu também acredito, estou junto com você, Isso né? aí. E a gente come sal e come doce junto, né? Aí a Aham, coisa flui, né? A coisa flui e flui bem, né? Então, exatamente. e aí tudo que vai acontecendo, né, na nossa vida, tudo que a gente vai colocando para frente, vai realizando, é fruto disso também, né, dessas boas energias que a gente tem de quem está ali do nosso lado aplaudindo a gente, levantando a gente quando a gente precisa. É isso. Exatamente, é isso aí. Obrigada, Legal. viu? Obrigada pelo seu carinho. Catícia também, muito obrigada, né? Ela não pôde comparecer, mas um carinho demais, gratidão para ela também. Trabalho de Preto, que é uma colaboração que eu acompanho já há muito tempo e eu adoro fazer parte. Então, gratidão pela oportunidade, viu? Eu que agradeço, também agradeço a Catiuxa Matuzzi, né, por ter criado o Trabalho de Preto, que está trazendo tanta coisa boa para tantos empreendedores e empreendedoras negros, né? Muito, muito, Então, muito. salve o Trabalho de Preto, vida longa ao Trabalho de Salve! Preto. Vida longa! Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada pela presença de todos, viu?